o Kizaru finalmente comprovou que um almirante consegue bater de frente e até superar um Yonkou, mas acaba que ele não é o inimigo mais forte nesse arco, e pode acabar lutando com o Sanji, outro dos Mugiwaras. O Zoro tá pegando pressão pro Robin Hood. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente comentar sobre o capítulo 1093 de One Piece, que é um capítulo bem rápido. Não tem muita coisa a desenvolver, a gente viu ali mais da batalha. Quando é batalha não tem muita coisa para desenvolver, mas a gente vai comentar esse capítulo aqui. Antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa exatamente da onde o outro terminou, que foi o Luffy agarrando o Kizaru e mostrando ali sua forma colossal gigantesca, que eu já falei que merecia um destaque maior no anime, porque o Luffy vai utilizar ela de maneira recorrente até o final da obra. Os gigantes são muito importantes para One Piece, e o Luffy podendo se tornar um gigante, ele sempre vai estar usando essa transformação. Mas esse momento aqui é interessante e engraçado, porque o Kizaru mantém a sua passividade mesmo com o Gear 5. Ele não é afetado como os outros, com os olhos esbugalhados, fazendo expressões absurdas. Ele mantém a mesma expressão calma, e essa parte é interessante exatamente por isso, se torna engraçado exatamente por isso. Porque o Luffy tá ali girando o Kizaru com tudo para arremessar ele longe, mas o Kizaru mantém a sua mesma cara e pede pro Luffy pegar leve com ele, para não ir com tudo, já que o Luffy é um Yonkou agora. E aí o Kizaru tá meio que tirando uma onda com isso. E aqui eu fiquei me perguntando ou me questionando se o Kizaru poderia se livrar desse agarrão do Luffy, porque tudo que o Luffy toca no despertar se torna ou ganha propriedades elásticas. Será que o Kizaru poderia se transformar ou tentar se transformar em luz para sair? Eu acho que ele não tentou, mas se ele tentasse, será que ele poderia? Eu acho que é meio complicado de dizer, a não ser que o Oda realmente faça isso em algum momento, mas acho que a partir do momento que ele se torna elástico, ele não conseguiria se tornar partículas para que ele pudesse se desvencilhar desse agarrão do Luffy. O Luffy agarra ele e arremessa para longe em direção ao mar. Esse momento aqui foi muito engraçado também. O Luffy até cai na gargalhada. Já dentro da Lab Face, nós temos que a Atlas planeja ir até a cidade para usar sua chave de comando superior, até então é a maior, não tem como os pacifistas se virarem contra os Vegapunks, para fazer com que esses pacifistas ataquem a marinha e tomem a ilha de volta ou a cidade de volta. Aqui ela fala duas coisas que são interessantes. A primeira é que ela acha que os Vegapunks são a maior chave de comando na ilha, mas a gente sabe que o Gorosei está lá dentro do navio, ou a gente imagina que o Gorosei está lá dentro do navio. E o segundo ponto interessante é que ela fala que a chave dessa batalha são os pacifistas. Quem tiver o controle sobre eles é que vai vencer a batalha. Será que isso significa, ou é um spoiler, de que no final os piratas vão perder? Até porque desde o início o plano deles é pegar o Vegapunk e fugir. Então de um jeito ou de outros eles vão ter que sair da ilha e a ilha vai voltar a ser do governo mundial, com todas as suas tecnologias. A sua missão é manter o Vegapunk vivo. Mas esse ponto aqui também foi bem interessante. Aqui o Oda nos mostra e contextualiza onde estão e o que estão fazendo os personagens ou os Mugiwaras que estão na ilha. A gente sabe ali que depois que a Atlas decidiu ir até o nível inferior, o Vegapunk original também decidiu ir com eles. Mas aí ele fala com o Franky sobre a Bonnie. E essa frase dele com o Franky é bem interessante em relação a Bonnie, a gente vai já comentar sobre isso. Já no prédio 2, nós temos o Jinbe e o Sanji pegando ali os aparatos tecnológicos principais do Vegapunk para levar até o navio. Agora, sobre a Bonnie, o Vegapunk fala nela como se ela fosse uma criança. Então, será que aqui ele revelou que a verdadeira idade da Bonnie, ou revelou que a verdadeira forma da Bonnie é a de uma criança? A gente tem dois spoilers que podem comprovar isso. O primeiro deles é quando ela aparece ali nos limites da ilha de Egghead, no comecinho desse arco. Os Mugiwaras encontram ela depois que ela sai da água com uma forma de criança. Então será que aquela forma é a forma original dela? O segundo spoiler é que quando ela lembra do Kuma, ela está em forma de criança, sendo pega ali no colo por ele. E aí a gente pode levar para outros momentos, a própria Marinha tendo um interesse nela e depois deixando ela fugir. Nós temos que o Gorosei fala que é para deixar ela para lá, não é para levar em consideração que a Bonnie está ali. E também temos que o Kizaru, quando vai atacar ela,
ele não dá um bicudão nela para dar dano, ele só empurra ela em direção à barreira e com o impulso desse, entre aspas, ataque, ela bate na barreira e cai do lado de fora. Então, será que o Oda realmente revelou aqui, ou deu spoiler, que a verdadeira forma e idade da Bonnie é de uma criança? Esse aqui é um ponto interessante. O Vegapunk até fica pistola que o Frank, como um adulto, deixou que isso acontecesse com ela. Já dentro da cidade ali, perto da Lab Face, nós temos que ela está lutando contra os marinheiros, já transformou muitos deles em velhos ou crianças, e ela se questiona se deveria continuar escondida ou o que ela deveria fazer em relação a isso. Será que ela vai ficar na ilha e não vai conseguir encontrar com o Vegapunk e os outros Mugiwaras antes deles partirem? Será que ela não vai conseguir partir com eles? Ela entrou na minha lista de personagens que eu aceitaria, não que eu realmente queira, mas que eu aceitaria que entrasse no bando. Ela tá assim, ou só conseguiu ser salva, porque o Sentomaru pegou ali o seu restinho de vigor, porque ele não iria morrer, a gente sabe disso, para salvar ela da queda, porque senão ela poderia ter morrido da queda da ilha lá em cima e embaixo, depois de ter tomado o dano da barreira. Ela foi salva pelo Sentomaru. Já do lado de fora de Lab Base, nós temos a continuação da batalha do Zoro versus Rob Lute, onde aparentemente o Zoro está usando o Haki do Rei nas suas espadas, porque aquele fenômeno de criar chamas nas suas espadas só aconteceu quando ele utilizou o Haki do Rei nelas, e o Rob Lute está conseguindo tancar tudo isso. O que abre margem para diversos fãs ou haters do Zoro começarem a questionar do porquê ele não está conseguindo vencer o Rob Lute fácil, sendo que no seu argumento o King é mais forte que o Rob Lute. Só que quais são os elementos que vocês têm para dizer que o King é mais forte que o Rob Lute? Eu também acredito que sim, só que se a gente for levar em consideração evolução de poder, o Rob Lute atingiu um estágio que nem o King conseguiu. Essa é uma crítica minha sobre os Piratas das Feras dentro do arco de Wano, que não utilizaram o máximo poder das suas feras, que no caso é o Despertar. Nenhuma das feras, inclusive o Kaido, a criatura mais forte do mundo, não usou o Despertar de forma que o Oda disse assim: foi confirmado que ele estava desperto. Não, eu acredito que o Kaido tenha atingido estágios do seu despertar, mas ele não despertou completamente. E o King também não despertou, que foi o inimigo do Zoro. Acredito que no quesito de conjunto de habilidades, mais fruta, mais sua raça, o King pode até se manter superior. Mas o Rob Lute, ele tem seus méritos em ter despertado a sua Akuma no Mi. E por isso ele aguentaria sim, ou está aguentando lutar contra o Zoro. Só que esse usar do Haki do Rei do Zoro nessa batalha aqui não está sendo bem efetivo, porque a gente não vê os raios negros característicos nos seus ataques. A gente vai ver quando o Oda der um foco maior para cada uma dessas batalhas, do Luffy inicialmente e do Zoro também. Mas é válido o Rob Lute conseguir tancar o Zoro, mesmo usando o Haki do Rei nos seus ataques. Um outro ponto interessante é que muita gente notou que o Zoro nunca tinha visto o Luffy no Gear 5. Só que nesse capítulo é quase impossível ele não ter visto o Luffy gigantesco lá em cima. Sendo que depois que o Luffy arremessa o Kizaru, o Luffy fala com o Zoro e pergunta se ele quer ajuda. Então acredito que dessa vez o Zoro realmente viu e não é o Oda guardando essa surpresa do Zoro para um momento impactante no futuro. Acredito que em outros momentos ele só não conseguiu ver e agora ele deve ter visto. Não é possível. Daí o Oda nos mostra o que aconteceu com o Kizaru. Ele foi arremessado tão longe que ele foi bater a uma distância absurda de Egghead no mar. Só que se ele caísse no mar, ele com certeza iria morrer. Ele não sabe nadar, usuários de Akuma no Mi não conseguem nadar e acredito que ninguém viu ou não chegaria a tempo de salvar ele de uma morte por afogamento, por exemplo. Só que quando ele vai caindo no mar e mantendo a sua passividade, que é muito engraçada, ele meio que faz uma curva assim que eu não entendi muito bem o que foi que ele fez. Mas tem uma onomatopeia de VUM, eu só não sei o que isso significa. Será que ele fez uma curvinha ali? A sua Akuma no Mi permitiu que ele fizesse uma curvinha no mar para subir um pouquinho e não cair de cara? Porque após isso, quando ele usa o seu ataque de luz, ele está um pouco mais acima do mar do que ele estava antes, que ele estava quase topando, ele faz essa curva e sobe um pouquinho mais para usar o seu ataque e ir de volta para a ilha.
em forma de partículas no caso. Só que quando ele chega na ilha, ele já chega ali na frente do Luffy, e quando ele realmente aparece, não aparece só um Kizaru, aparecem inúmeros Kizarus atrás do Luffy e o Luffy se espanta. Não só isso, mas todos eles usam aquela lâmina de luz que o Kizaru usou contra o Rayleigh lá em Sabaody. E quando eles atacam, eles conseguem cortar o Luffy. A gente vê ali um pouco, um cortezinho ali embaixo do seu outro olho e dá dano. Se o Luffy tomasse, ele iria tomar muito dano. Ele até consegue destruir alguns deles, mas são muitos. E eu pensei que poderia ser pós-imagens do Kizaru, como se ele realmente estivesse movendo na velocidade da luz ou estivesse movendo tão rápido que parece que ele está em diversos lugares ao mesmo tempo, quando na verdade seria só o Kizaru. Mas não, ele realmente criou clones. Eu poderia dizer que são imagens programadas, porque quando o Luffy começa a correr, eles correm em linha reta, em linha reta não, em linha, só que seguindo o Luffy no mesmo movimento, como se eles já tivessem programados para seguir, para atacar o Luffy de uma mesma forma. Então eu não acredito que são clones com consciência, mas são clones programados para fazer sempre a mesma coisa em prol daquele objetivo, que é derrotar o seu inimigo, nesse caso, o Luffy. E depois que o Luffy começa a correr para enganar eles e fazer eles correrem em linha reta, o Luffy acaba ou consegue destruir todos eles com um novo ataque, que é o Gomu Gomu no Down Stampede. Eu acho que o Luffy já utilizou esse ataque aqui no jogo One Piece Bounty Rush. Só que o Luffy dá esse Stamp no caso, no chão. E aí dá um dano em área. Mas aqui não foi no chão, foi pegando os vários Kizarus ou suas cópias em linha ou em fila, como eles estavam, e acaba destruindo todos eles. Mas pro espanto do Luffy, o Kizaru não está ali. Ele só deixou seus clones e foi atrás do Vegapunk da sua verdadeira missão. Esse aqui é o argumento dos fãs de Almirante para dizer que o Kizaru tá brincando com o Luffy ou não tá lutando sério com o Luffy. Mas eu acredito que nenhum dos dois está lutando a sério. Porque o Kizaru deixou seus clones, o Kizaru manteve a sua passividade frente ao Gear 5 e ele não tomou um dano absurdo. Da mesma forma, o Luffy também não. Acredito que o objetivo dos dois aqui um é matar o Vegapunk e o outro é proteger. Não que eles querem lutar realmente entre si ou que eles tenham que lutar realmente entre si. Por isso que o Kizaru não está dando tanta atenção pro Luffy. Primeiro ele tem que matar o Vegapunk e o Luffy tá indo com tudo pra cima do Kizaru para proteger o Vegapunk, não que ele tenha que realmente lutar com ele. Mas os almirantes, quando eu digo assim que o Yonkou está acima dos almirantes, eu não estou dizendo que os almirantes não conseguiriam vencer um Yonkou. Estou dizendo que de kits de habilidade, os Yonkous estão um pouco mais acima. Ou eles mostram que são superiores no caso do que os almirantes. Só que em um x1 tudo pode acontecer. Então Akainu versus um Kaido, o Akainu poderia ganhar. Um Akainu versus o Shanks, o Akainu poderia ganhar. Não estou dizendo que isso não poderia acontecer. Mas se a gente pegar uma amostra de 10 batalhas, acredito que os Yonkous venceriam 6 dessas 6, 7 dessas 10. Se a gente fosse comparar assim. Então os almirantes ficariam com menos batalhas vencidas se eles sucessivamente continuassem a lutar. Mas aqui eu não vejo que eles estão realmente tentando lutar entre si. Quando o Luffy olha, o Kizaru já está dentro do laboratório do Vegapunk, mas o Vegapunk não está mais lá. Ele só encontra os Mugiwaras. E aí a gente vê que os outros Vegapunks, que eles entraram no Tank Force, ou no Vegatank, número 8 no caso, para irem na parte inferior, uns para utilizarem a sua voz de comando para controlar os pacifistas e o outro para salvar a Bonnie. Porque para o Vegapunk, na verdade, a Bonnie ainda é uma criança e ele trata ela como tal. Mas aí, o Kizaru lá de cima, ele já mira um laser para destruir esse Vegatank e o Luffy, ele pula na frente. E aí eu fiquei pensando, o que foi que aconteceu? Peraí, o que foi que aconteceu aqui? O Luffy realmente randomizou um tiro de laser do Kizaru? Eu estava imaginando que o Luffy poderia emborrachar esse tiro ou esse raio laser
e devolver ou jogar para um outro lado. Mas nesse caso aqui o Luffy abocanhou. Na verdade, até nos spoilers eu disse que o Luffy poderia agarrar, envolver esse tiro de luz e utilizar, fazer uma referência a Dragon Ball, utilizando o Kamehameha, por exemplo, e jogando de volta para o Kizaru. Mas aqui o Luffy não só abocanhou, como ele dispersou essa luz pelos diversos orifícios que os seres humanos têm. Eu só senti falta de um orifício traseiro ali que poderia ser muito engraçado se luz saísse por ali, mas ele meio que randomizou esse ataque do Kizaru. Mas eu quero ver a galera que é fã de Almirante tentando explicar essa passagem aqui, porque realmente o Luffy randomizou esse tiro de laser do Kizaru e não tomou dano. Eu não vi dano aqui ou dano nenhum, o Oda não nos mostrou isso. O Luffy só abocanhou e dispersou essa luz. Além disso, eu não vi mais nada. O capítulo se encerra com a Atlas dando a ordem para os pacifistas para que eles repelissem a marinha. Mas aí, no final, no quadrinho final, o Oda dá um foco no Jagarcia Saturni, com a cara ou com uma expressão séria. Só que o Oda é covarde, ele é safado. Ele desenhou o Gorosei com o fundo atrás totalmente branco. Não tem como a gente saber aonde é que ele tá, se ele ainda está no navio ou se ele já chegou na ilha. E levando em consideração que a própria Atlas disse no começo desse capítulo de que quem tem a maior autoridade e controla os pacifistas é quem vai vencer essa batalha, e eu acredito muito que o Gorosei ele não está mais lá no seu navio, ele já está na ilha. E no próximo capítulo já vai iniciar com ele dando as ordens para os pacifistas para que eles lutem ou ataquem os Vegapunks. Acredito que é isso que vai acontecer. E isso leva a crer que, muito provavelmente, o Luffy, até por não estar lutando a sério com o Kizaru, significa que o Kizaru não é o inimigo do Luffy nesse arco. E aí ele vai lutar contra o Gorosei, utilizando ali a sua Akuma no Mi mítica de 800 anos atrás, a Pelona, e o Sanji, muito provavelmente, é quem vai lutar com o Kizaru. E aí, quando eu falei isso nos spoilers, a galera comentou que o Sanji não aguentaria lutar contra o Kizaru. Só que eu discordo. Acredito que o Sanji, depois que ele despertou os seus genes, ele tá mostrando, o Oda tá nos passando que ele tá absurdamente forte. Nada abalou ele depois que ele despertou os seus genes e em nenhuma luta. Foi ele que conseguiu dar um dano ali e jogar para longe o Serafim do Jinbe e também recebeu um ataque absurdo na cara e não tomou dano nenhum, nem se moveu. E aí, se a gente for reparar outros personagens que lutaram contra pacifistas, eles meio que trancaram. A gente pode citar ali o Barba Negra contra o Serafim do Mihawk e o próprio Zoro, o próprio Luffy também, com o Serafim do Kuma e o Serafim do Mihawk também. Eles tiveram um pouquinho de trabalho para lidar com esses serafins, mas o Sanji não teve trabalho nenhum para lidar com o Serafim do Jinbe, se eu não estiver enganado. Então, e também a gente pode contar ali o estilo de luta com os pés e velocidade. Quem é que luta com os pés e velocidade dentro do bando dos Chapéus de Palhas é o Sanji, que até consegue ficar invisível pela sua velocidade ou por estar se movimentando rápido. Então, quem melhor do que ele para lutar contra o Kizaru? Ainda levando em conta que o Oda rebaixou muito o Sanji em questão de hype ou de respeito, porque agora ele tem a quarta maior recompensa do bando. Então o Oda tem que hypar o homem mais uma vez. Acredito que ele vai começar uma luta com o Kizaru se o Luffy não lutar mais contra ele. Só que eu não estou dizendo que ele conseguiria vencer o Kizaru. É claro que ele vai apanhar. Só que essa batalha vai ser interrompida no momento em que os Mugiwaras forem fugir da ilha. Porque a missão deles não é proteger a ilha. A missão deles é proteger os Vegapunks. E para isso, eles vão ter que fugir. Então acredito que existe a possibilidade do Sanji ter que conter o Kizaru, só que ele vai apanhar muito. E aí ele vai ter que mostrar ali um poder absurdo para conseguir, pelo menos, parar o Almirante. Para aí no futuro, quem sabe, o Sanji tem uma revanche contra ele mais uma vez, e aí ele poder vencer. O que vocês acham sobre isso, sobre essa possibilidade? Não rebaixa o nosso amigo Sanjaço não, ele tá forte. O Oda vai mostrar ali o que ele pode fazer depois dessa evolução de poder.
Comenta aqui embaixo as suas opiniões que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aqui na tela final vão estar aparecendo vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui o time skip dos Mugiwaras e o outro, o dia que o Kizaru solou supernovas em Sabaody, e vocês acredito que vocês vão gostar. E me despeço por aqui, um abraço e valeu!